sala de cultura do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da UFRJ é onde os pesquisadores cultivam as células. Buscam o terreno mais adequado, com bom clima, oferecem os alimentos ou nutrientes ideais e, com isso, as células dão frutos, se duplicam, se multiplicam. Mas bons resultados aqui dependem de cuidados nada caseiros. Este é um ambiente extremamente controlado e entrar só com roupas especiais. Então, vamos vestir o traje de gala da ciência. Agora, na hora de colocar esses sapatos, eu tenho que atravessar essa linha amarela. Então, uma vez colocado aqui, pé do lado de cá. E não se pode voltar atrás. O chão do outro lado da fronteira está contaminado, proibido. Todo o tesouro do lance está guardado nesses tanques de nitrogênio. É aqui que estão armazenadas e congeladas as células-tronco do laboratório em tubinhos como esse. Só nesse aqui estão 1 milhão de células-tronco. Obrigada. E um dado que impressiona é que todas as células-tronco embrionárias do laboratório, usadas aqui para pesquisa, são provenientes de uma única célula extraída de um embrião em 1998. Porque célula-tronco, quando bem preservada, não morre. E 2, ela é capaz de se reproduzir indefinidamente, dando origem a outras iguais a ela. E é justamente a busca por essa multiplicação ideal, favorecida e potencializada, a pesquisa do Daniel. E ele chegou a esse equipamento, um spinner, de onde ele parte de 5 milhões de células-tronco embrionárias e chega a 200 milhões em 6 dias, né, Daniel? Como? Isso mesmo. As células, quando são cultivadas no spinner, elas estão num ambiente muito mais homogêneo. Então, elas têm acesso muito melhor aos nutrientes que estão no meio de cultivo. Mas o que faz com que elas tenham acesso fácil aos nutrientes? Quando nós colocamos o spinner na placa de agitação, aqui, o pêndulo faz com que todas as células estejam no mesmo contato com o meio de cultivo. Então aí a gente já tem 2 fatores importantes para a sua pesquisa. O movimento do pêndulo e o meio de cultivo. Qual foi o seu pulo do gato aí nesse sentido? O pulo do gato foi definir a rotação exata em que as células se mantinham em suspensão, mas não morriam durante esse processo de agitação. Isso em relação ao pêndulo. E o meio de cultivo? O meio de cultivo tem mais de 100 componentes diferentes. Então nós definimos quais eram os componentes essenciais para a célula. Mas antes de trabalhar com o spinner, vocês trabalhavam com aquelas placas ali, né? Qual foi a grande vantagem da mudança? Nessas placas, as células estavam crescendo num ambiente que era bem heterogêneo. As células crescem em vários espaços separados da placa e formando regiões heterogêneas dentro da placa. No caso do spinner, não. O spinner as células crescem todas iguais. Tem uma distribuição de nutrientes igual em todo o volume de meio. Qual a vantagem disso para as pesquisas? A vantagem é que você consegue muito mais células em menos tempo e células que são todas iguais. No final, você tem uma grande quantidade de células homogêneas. Em relação a custos, a sua pesquisa traz vantagens também? Traz vantagens. No cultivo em placa, nós levaríamos cerca de 30 dias para conseguir chegar à quantidade de células que a gente consegue em 6 dias. E o material usado? E mais o material usado, um gasto em torno de R$7 mil em material plástico usado, enquanto aqui um gasto em torno de R$200. Nossa, é uma economia gigantesca, É uma economia gigantesca. E qual é o próximo passo, Daniel? O próximo passo é adaptar esse método para células IPS, que são células-tronco pluripotentes, mas que são produzidas dentro do laboratório, não vêm de um embrião. Esse outro tipo de célula-tronco, a IPS, é justamente o mais estudado aqui no lance. E foi usado numa pesquisa de ponta, pioneira no Brasil e promissora para o tratamento de doenças do cérebro. Daqui a pouco. Eu escolhi pesquisar células-tronco porque ela é uma ferramenta, especialmente as células-tronco humanas, que permite que a gente veja o desenvolvimento do ser humano desde o embrião até o adulto. E é um tipo de coisa que a gente não pode fazer em nenhum outro modelo que não sejam as células-tronco. Meu nome é Leandro Vairo, eu sou aluno de doutorado do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu projeto consiste em avaliar o potencial terapêutico das células-tronco embrionárias em animais infartados. Eu resolvi desenvolver essa pesquisa porque as doenças cardíacas têm uma alta incidência
no Brasil e no mundo, e os pacientes acometidos por essas doenças têm como uma alternativa, no estágio final dessa doença, o transplante de órgão. E o transplante de órgão está em déficit porque temos muitos pacientes e poucos órgãos para serem doados. A pesquisa começa com um processo de diferenciação, que é a transformação da célula-tronco pluripotente, que é uma célula capaz de se transformar em qualquer célula do organismo adulto, numa célula cardíaca. Uma vez que a gente alcance uma taxa de diferenciação induzida satisfatória, a gente vai separar essas células que se diferenciaram em célula cardíaca e injetar num animal que sofreu infarto do miocárdio. Estamos aqui então na sala de ecocardiograma, onde podemos observar um animal posicionado para que a imagem do coração dele seja capturada. Essa imagem vai nos mostrar então a função do coração antes e depois da injeção da célula-tronco pluripotente nesse coração. Então aqui podemos observar o coração contraindo e quando a gente compara antes e depois da injeção da célula, a gente pode avaliar se houve melhora da função do coração. Então a gente substituindo a célula que está deficiente por uma célula, digamos, cardíaca, a gente pretende recuperar a função do órgão. O que a gente espera que ocorra a partir dessa pesquisa e de outras pesquisas correlatas utilizando célula-tronco embrionária é o desenvolvimento de processos, de produtos que ao final a gente possa dar ao paciente uma possibilidade terapêutica que hoje ele ainda não tem.